vídeo de hoje, nós vamos ver um conteúdo de matemática do 9º ano, que é da parte de fatoração, fator em evidência, só que hoje nós vamos ver um que tem um grau maior do que 1, porque eu coloquei no primeiro vídeo somente o de grau 1, e eu falei para vocês no vídeo 2 que era justamente que eu iria trazer um polinômio com grau e que a gente iria fazer o processo do fator em evidência, certo? Vamos lá? Vamos lá. Inicialmente, nós vamos resolver essas duas alternativas, essas duas questõezinhas, para vocês entenderem como é que é o processo da potenciação de mesma base. Professora, como assim? Vocês vão ver agora. Potência de mesma base significa que a base, a parte da base é essa daqui, ó, essa partezinha aqui de baixo, certo? Aqui em cima é o expoente. Deixa eu botar aqui para baixo. Aqui em cima é o expoente, certo? Quando eu tenho multiplicações de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, ó. Quanto é 3 mais 2? Vou botar aqui 3 mais 2. Isso aqui é na parte da potenciação de mesma base, certo? Quanto é 3 mais 2? 5. Professora, isso daqui, por que a gente faz isso daqui? Por que a senhora está explicando isso daqui? O que acontece? Quando a gente for resolver um polinômio, em que a gente vai fazer o processo de fatoração, e que nesse polinômio eu tenho umas potências acima de 2, tipo 3 ou 4, e aí eu vou ter que fazer uma organização por meio disso daqui, porque na questão em si, vai aparecer assim, desse formato, para que eu volte para esse. E aí você tem que observar a sua questão para ver se eu tenho que organizar dessa maneira ou eu posso organizar de uma outra maneira. Professora, qual outra maneira eu posso organizar? Vamos lá. Você sabe que aqui dá A5, certo? E você entendeu que quando eu quero fazer o produto de dois termos de mesma base, eu tenho que repetir a base e colocar números aqui em cima, que quando eu fizer o processo de soma, vai dar 5. Aqui outro exemplo para que dê a elevado a 5. A elevado a 1 e a elevado a 4. Só que tem questões que pode ser que não apareça esse 1, mas que você sabe que ali tem 1. Aqui, quando eu faço o processo de soma, vai fazer 1 mais 4 vai dar 5. Então, existe aqui, eu mostrei para vocês duas maneiras de resolver esse A quinta como produto de dois termos em que eles vão ter a mesma base, só que o que vai mudar é a questão dos expoentes. Professora, por que a senhora está fazendo isso? Nas questões de polinômio vão aparecer nesse formato aqui e você tem que observar o seu polinômio para ver se é mais viável transformar tipo nesse formato ou nesse formato. O próprio polinômio, quando você for ver, você vai observar. Ah, professora, e esse daqui? Esse daqui eu tenho aqui como se tivesse 1 e aqui tivesse 1. Não aparece, mas você sabe que tem 1. E aí, eu vou fazer a somazinha, ó. A é igual a 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1? 2. Ah, professora, então fica assim, fica assim. E se fizesse o processo inverso, você faria colocaria somente o produto de duas letrinhas, A vezes A, depende da letrinha que apareça na sua questão. Quero que você entenda toda vez, isso aqui eu estou falando para polinômio, mas isso daqui vale para quando você pegar alguma questão e que tenha o produto de alguma coisa assim parecida com isso, tipo quando eu tenho letra e expoente, quando eu faço o produto de dois termos, eu vou repetir a letrinha e vou fazer o processo de soma. Quando você for pegar uma questão que tem o processo de divisão, vai ocorrer um outro esquema que eu não vou falar agora, porque senão vai ficar um pouco meio confuso. Mas se atenta aqui. Eu vou fazer, o intuito é fazer a reescrita disso daqui para que fique nesse formato ou nesse formato. Vamos pegar uma questão para que vocês entendam o que eu quero dizer. Vamos uma questãozinha. Primeiro, lembra quando a gente estava resolvendo uma questão lá no nosso primeiro vídeo e que estava bem assim, tinha 12x, tinha assim, 12x mais 6y menos 9z, isso. E a gente colocou o 3 em evidência, que o 3 é em comum aos 3, porque eu posso simplificar todo mundo por 3. Aqui resultou em 4x mais 2y menos 3z. Então, resultou nisso daqui, certo? Isso aqui a gente fatorou essa daqui e resultou nessa. Nesse caso aqui, nós tínhamos um número,
certo? A gente colocou o número que tinha em comum para os 3, porque eu sabia que 12 era 4 vezes 3, sabia que 6 era 2 vezes 3 e sabia que 9 era 3 vezes 3. Então, todo mundo tinha o númerozinho 3 em comum para poder fazer o processo de simplificação. É como se eu fizesse assim, eu pegasse o 12, dividisse por 3, desse 4. Pegasse o 6, dividido por 3, desse 2. Pegasse o 9, dividisse por 3 e desse 3. Pense assim que fica mais fácil. Mas não vem ao caso, só relembrei para que vocês entendam que fator em comum e evidência é o que tem em comum nos 3. Coloca o termo em evidência e coloca em parênteses. Esse mesmo processo nós vamos fazer para essa questão aqui. Só que tem uma diferença. Quando você observar essa questão aqui, eu tenho 2a ao quadrado b mais 3a ao cubo c menos a 4c. Nesse caso aqui eu tinha número, eu não tinha letra em comum, eu tinha número. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, e aqui quando não aparece é como se tivesse 1. Aqui eu tenho 1. Então não tem nada em comum nessa parte, em relação a número, certo? Aqui eu tenho B, aqui eu tenho C, aqui eu não tenho nada. Então, qual a letrinha que aparece para os 3? É justamente a letrinha A. Eu tenho aqui A e A. Professora, e agora? Como é que eu vou colocar esse fator em evidência, sabendo que, seguindo isso daqui, eu tenho que ser algo que tem em comum com os 3? Vamos observar. Eu tenho aqui A ao quadrado, A ao cubo e A à quarta. Quem é o menor do que tem A? Quem tem o expoente menor? É justamente o A ao quadrado. A Pró vai colocar bem aqui para baixo, o A ao quadrado. Não se preocupe não, a gente vai fazer isso aqui com calma. Vou botar aqui o ponto. Vou botar o ponto não, vou botar sozinho aqui o A. Para ficar mais fácil vocês entenderem o que eu quero dizer. Pronto. Vamos lá. Vamos primeiro pegar esse A ao cubo. A ao cubo, eu tenho aqui A ao cubo. Deixa eu botar aqui um tracinho. E nós temos aqui o A à quarta. Certo? Isso aqui, o que vocês vão fazer, seguindo o que eu vou fazer agora, vocês têm que se atentar sempre a letrinha que está com o menor expoente. A letrinha que está com o menor expoente é o A ao quadrado. Então, o A ao quadrado está elevado aqui em número, ao 2. Aí, quando você observa que o menor é o que está elevado a 2, você tem que organizar os seus outros termos de forma que consiga aparecer o A elevado a 2. Ah, professora, então como é que eu posso escrever isso aqui? Qual os números que vão ficar em cima, nesse caso aqui do A ao cubo, que quando eu fizer o produto, eu sei que no produto eu vou ter que fazer assim, A vezes A. Quando eu fizer o processo de soma, tem que dar elevado a 3, certo? Qual é esse número que eu posso fazer para que dê 3? Sabendo que aqui em cima a gente vai fazer um processo de soma. É justamente o A elevado a 1 vezes o A ao quadrado, ó. A elevado a 1 e A ao quadrado. Então, quanto é 1 mais 2? 3, ó. Tá vendo aqui que eu já conseguiu aparecer o primeiro A ao quadrado? Aqui já apareceu 1. Tá vendo? Apareceu 1. Agora, vamos aqui para o A à quarta. Qual é o número que tem que ficar em cima para que, de forma que quando eu fizer o produto de potência de mesma base, repita a base, só faço somar a partezinha dos expoentes? É justamente o 2, ó. A ao quadrado vezes A ao quadrado. Quando eu fizer o processo de soma dos expoentes, vai dar exatamente A elevado a 4. Isso aqui, produto de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então, ficou 2 mais 2 dá 4. Eu repito A. Tá vendo o que apareceu aqui também? Vou pegar somente um. Vou pegar esse daqui. Pronto. Lembra da questão do primeiro vídeo que a Pró colocou o 3 e o que sobrou naquele produtozinho que ficou no quadradinho, eu fui colocando nos parênteses, pegando a letrinha de cima, e fazer o mesmo processo. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira parte com isso daqui. Eu tenho 2, eu tenho A ao quadrado e tenho B. Quando a Pró coloca em evidência, lembra que a Pró disse que tem que fazer, quando você bota em evidência, quando você fizer o processo de multiplicação, tem que voltar para a original. Como aqui eu já tenho A ao quadrado, quando eu faço assim a divisão disso daqui por isso daqui, vai sobrar somente o 2B. Ó, vou botar aqui do lado para você ver, ó. 2A ao quadrado B. Aí eu vou dividir por esse daqui, que já está aqui, certo? Ó, A ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui em cima está tudo multiplicando, certo? Quando eu pego algo igual e divido por algo igual, vai dar exatamente 1, ó. Vai ficar exatamente 2B.
Ah, professora, ficou confuso isso aqui. Vamos pensar assim comigo, uma prova. Deixa eu só apagar isso aqui, já que você que deve ter ficado um pouquinho confuso. Vamos lá, para ficar mais fácil. Pensa assim comigo. Como eu já coloquei o a ao quadrado, eu estou relacionando essa primeira partezinha aqui, certo? Eu já coloquei o a ao quadrado em evidência, eu não preciso mais botar ele. O que foi que sobrou? O 2 e o b. Boto aqui o 2b. Mais, vamos aqui, o 3 eu repito, porque 3 não está em evidência. Beleza. Tá vendo aqui nessa parte do a ao cubo? Nessa parte do a ao cubo, a gente não viu que a ao cubo é a ao quadrado vezes a terceira? Sabendo que a gente já sabe que essa parte aqui está ao quadrado, sobrou quem na nossa fatoraçãozinha, na nossa organizaçãozinha? O a elevado a 1. Então, vem aqui, ó, boto o a elevado a 1. Qual foi a outra letrinha que a gente não mexeu aqui com ela e ela está ali quietinha? A letrinha C. Boto aqui o C. Menos, agora vamos lá. A Prana já pegou o a ao quadrado, que está em comum. Não preciso botar um a ao quadrado, só vou botar o que sobrou. Vai ficar aqui, ó, a ao quadrado. E fecha parênteses. Acaba aqui. Pensa assim com a prova. Toda vez que você tiver as letrinhas que tem em comum e aquela que tiver em menor, que está exatamente igual. Por exemplo, aqui a ao quadrado eu já sei que é em comum, que é a menor de todas. Então, essa que é a menor de todas é que ela vai ficar em evidência. Ela vai ficar em evidência automaticamente. Aí eu coloco em parêntese, aí a primeira parcelazinha que aparece justamente a letrinha que é menor, ela não vai aparecer mais. Por que ela não vai aparecer mais? Porque quando eu fizer esse processo de multiplicação, essa partezinha com essa, vai voltar exatamente para cá. Então, toda vez que você ficar na dúvida, você faz o processo de multiplicação e ela vai voltar. Aí, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente organizou o a ao cubo. O a ao cubo, né? A ao quadrado vezes o a a 1. Não foi? A gente fez assim, repetiu o a e somos os expoentes, que foi justamente essa daqui. Eu já tenho o a ao quadrado em comum. Ele já está em evidência aqui. Vai sobrar qual? Esse daqui. Professora, como é que eu poderia provar que estaria correto? Vocês iriam fazer assim. Vocês vão fazer o procedimento da multiplicação do termo em evidência por tudo que está em parênteses. Como? Vamos lá. Eu tenho aqui a ao quadrado. Vou fazer a ao quadrado vezes 2b. Vou botar bem aqui para ficar fácil de vocês visualizarem. A ao quadrado vezes 2b mais, vamos lá, a ao quadrado vezes essa região ao quadrado vezes 3a 1 vezes c e a ao quadrado vezes essa parte aqui, menos a ao quadrado vezes o a ao quadrado. Vamos lá. Essa primeira região aqui é só organizar. Eu não tenho nada que somar com nada. Eu só preciso dar uma organizada para que ele fique parecido com isso daqui. Vai ficar assim. Vou botar o 2 para frente, vou colocar o a ao quadrado e vou colocar o b. Professora, e esse outro termo aqui? Vamos lá. A prova vai pegar esse termo aqui e vai organizar aqui separadamente para que vocês entendam o que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou colocar aqui a ao quadrado vezes 3a elevado a 1 vezes c, certo? A pró, como aqui é uma multiplicação, eu posso organizar isso aqui do jeito que eu quiser, certo? Aí a pró vai colocar o A1 perto do A2. Deixa eu fazer melhor. Vou colocar logo o 3 na frente, para ficar parecido com esse daqui, certo? Vou colocar o 3 na frente, vou colocar aqui o a ao quadrado e vou colocar aqui, ó, o a elevado a 1 vezes o c, certo? Pronto, tá vendo aqui que eles estão bem próximos? Beleza. Vou colocar aqui o 3, o vezes, vamos lá. Como eu sei que aqui é tudo um produto, e aqui nós temos um produto em que eles têm potências de mesma base, ou seja, a base é exatamente igual que a partezinha de baixo, e os expoentes são diferentes, a gente não tem problema com os expoentes, o problema é a base. Se a base é igual, eu posso fazer o que com os expoentes? Somar. Vou fazer aqui 2 mais 1. Vou colocar aqui 2 mais 1 dá quanto? 3 vezes o C. Então, ó, resultou exatamente o termo que está aqui. Vou botar bem aqui, ó. 3
vezes o A terceira, vezes o C. Pronto, agora nós temos essa partezinha aqui que é exatamente igual. É só repetir a base e somar os expoentes. 2 mais 2 dá 4. Deu exatamente igual a nossa questãozinha que a gente organizou. Então, se você for fazer o processo de fatoração de um termo parecido com esse, utilizando o fator em evidência, porque nesse caso aqui dá para utilizar o fator em evidência, porque eles têm em comum justamente a parte do A ao quadrado, porque quando eu organizei todo mundo partindo da noção do menor, da letrinha que tem o menor expoente, coloco ela em evidência, coloco os demais termos para que eu consiga colocar todo mundo com a mesma base, a mesma potência de mesma base, e aí o que ficar sobrando você vai colocando. Basicamente é só isso. Só precisa se atentar a alguns detalhes. Professora, se eu fizer uma questão assim, tipo, parecida com essa, a senhora considera? Considero porque você conseguiu fazer a logística do raciocínio quase toda. Mas, assim, tem coisas na matemática, tem algumas questões, alguns conteúdos. Você consegue utilizar várias rodas. Essa daqui foi uma roda que a Pró utilizou para que você fizesse devagar. Mas você pode fazer mais rápido? Pode, mas o que importa é que você consiga chegar nisso daqui. Basicamente, é isso. É isso. Para você que é aluno de matemática, tenha paciência. Refaça essa questão aqui quantas vezes forem necessárias. Pegue outros materiais, mas não desista de aprender matemática. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau.